Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 34, versículo de número 18. Vamos começar a palavra dessa noite, lendo apenas esse versículo da palavra do Senhor. Salmo de número 34, versículo de número 18. Diz assim a minha Bíblia, a palavra do Senhor fala: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por essa noite, estarmos na tua casa, é privilégio para nós. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, povo comprado e adquirido por alto preço, o preço do sangue de Jesus. A igreja te pertence e não paira sobre nós um instante sequer de dúvida de que Deus está cuidando do seu povo. Nós pedimos, gera em nós aquilo que só a tua palavra pode gerar, a mudança que só a verdade de Deus, quando encontra um coração quebrantado, pode gerar e mudar. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu penso assim que se o arrependimento, ou se o verdadeiro arrependimento é aquilo que a gente já conhece, talvez de cor e salteado, que é estar numa direção e a gente mudar a direção. Arrependimento é eu estou indo para lá e acontece alguma coisa, eu me arrependo e eu mudo a direção, eu mudo o sentido para onde eu estava indo. Se arrependimento de fato é isso, eu penso que o quebrantamento é a alça de acesso. Isso é uma palavra difícil de falar, alça de acesso. Eu penso que o quebrantamento é a saída por onde a gente consegue fazer esse contorno. O quebrantamento é essa viabilização de um novo caminho para a minha vida. Sem quebrantamento, eu não consigo chegar ao arrependimento. Eu penso que quebrantamento é aquele momento da vida da gente em que Deus nos para. Quebrantamento é o momento da vida da gente em que Deus nos impede de continuar fazendo o que a gente está fazendo. É aquele momento em que Deus coloca algo em nossa consciência, algo em nosso coração e nos diz assim: olha, se você continuar vivendo assim, se você continuar fazendo assim, não vai ser bom para você. Mostra, vislumbra para nós as consequências talvez de a gente continuar vivendo do jeito que a gente está vivendo. Quebrantamento é talvez o momento em que a gente reconhece que tudo que a gente faz, tudo que a gente é, todos os nossos esforços, tudo aquilo que a gente miseravelmente tenta fazer, não serve de absolutamente nada. Que todos os nossos esforços em querer ser alguma coisa no reino de Deus, eles não necessariamente adiantam de nada, se não for pela graça. É o momento em que a gente enxerga que as nossas obras, elas são pó. E eu digo mais, e talvez você não goste do que eu vou dizer hoje, mas é o momento em que a gente sente o peso pelos nossos pecados. É o momento em que a gente de verdade sente o quanto os nossos ombros, ou quanto a nossa vida, a gente está rastejando, a gente está arrastando por causa das coisas erradas que a gente tem feito e que insistentemente não tem mudado na nossa vida. Agora, quebrantamento não é uma coisa fácil, quebrantamento não é uma coisa simples. Eu observo assim, nossa geração, nos nossos dias que a gente vive, existe uma mudança na cultura cristã, digamos assim até. Na cultura cristã hoje, a gente encara o desconforto como um problema. Então assim, a gente não quer estar desconfortável em nenhum momento da nossa caminhada. É assim aí fora também. A cada dia que passa, nossos carros estão mais confortáveis. Sim ou não? Sim ou não? Quem aqui teve Belina? Pastor, eu não quero nem lembrar. Né? Del Rey, o Fuquinha, se bem que o Fusca virou algo de, né? A gente sabe como eram os carros há 25, 30 anos atrás e como estão os carros hoje, né? Cheio dos, né? Cheio dos, tá ali. Então a gente quer a cada dia um conforto melhor, a gente quer sentar melhor, a gente quer chegar no consultório médico e a gente quer ter ar-condicionado, café, água, a gente quer que seja confortável, quer ter Wi-Fi no busão da cidade, quer que seja ar-condicionado, nós queremos conforto. A gente não gosta de estar desconfortável, a gente quer que a temperatura do ar-condicionado esteja assim, nem frio nem quente, assim, 24 graus e meio, se puder, né? Só para dar aquela... A gente quer estar confortável. A gente não enxerga o desconforto como uma bênção.
A gente não enxerga, a gente está, quer ver, por exemplo, você pega um cristão e ele chega para você, chega para ele, você fala assim, ó, e aí, queridão, tá feliz? Fala, não, estou triste. Você encontra alguém que tem a coragem de falar assim? E aí, queridão, tá feliz? Não, estou triste. Se um crente fala para você que ele está triste, você já repreende ele, não é assim? Irmão, não fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força, eu vou orar aqui por você, fora toda a tristeza do capeta, não é assim? E você tem que estar para cima, irmão, de onde já se viu, o crente é só vitória, é só poder, é só glória, eu já preguei sobre isso aqui, não é? É só triunfo e tal. Então parece assim que o cara está triste, não pode, ele está desconfortável com alguma coisa que ele está passando na vida dele. Então esses tempos até, eu não sei se eu preguei, eu ministrei sobre isso, né? Eu sei, a gente pergunta aqui, e é um hábito nosso, quem está feliz de estar na casa do Senhor? Amém, tudo bem, não tem nada de errado nisso, mas a gente também não abre o culto falando assim, quem está triste mesmo assim está na casa do Senhor, aleluia, não é? Mas tem dia que a gente está triste e está na casa do Senhor, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim! Só que a gente tende a olhar para essas situações desconfortáveis e falar assim, cara, isso aí não serve de nada para a vida, para a minha vida, quanto mais rápido eu sair desse desconforto, melhor a minha vida vai ser. Só que eu estava lendo esses dias um autor chamado Jay Adams, e ele fala um negócio assim muito interessante. Ele diz que hoje a gente lida com os nossos problemas mais ou menos assim, é como se você estivesse dirigindo seu carro e acende aquela luz no painel, acende aquela luz do motor, acendeu aquela luz, e a gente, ao invés de falar, eu tenho que parar o carro, eu tenho que abrir, eu tenho que levar em alguém que vai ver o que está acontecendo, a gente para o carro, pega o martelo, quebra a luz e segue a jornada. A gente quebra aquele sinal, ignora aquilo, é assim que a gente está lidando com os nossos problemas. Não está acendendo aqui, mas vamos ignorar, segue o barco, segue o jogo. Então, o problema é que vou tentar formular isso da melhor maneira possível, toda vez que a gente evita de todo jeito o desconforto, a gente também evita o quebrantamento, porque a gente só se quebranta a partir do desconforto. Só a partir do momento que a gente é desconfortado na nossa história, desconfortado na nossa vida, é que a gente pode chegar a um quebrantamento real. Enquanto eu evito o desconforto, eu também evito o quebrantamento, porque é o desconforto que me chacoalha na vida, é o desconforto que me faz dizer, cara, eu não posso continuar do jeito que eu estou vivendo. E aí eu fico olhando, eu fico conversando com as pessoas, eu fico observando. Você olha, por exemplo, essa tendência nossa, você olha, por exemplo, irmãos, eu não tenho nada contra você ouvir sermão na internet, ouve sermão na internet, escolhe bem só quem vai pregar, mas ouve sermão na internet, está tranquilo. Só que eu fico vendo assim, hoje em dia, quantas pessoas estão iludidas com palavras, com pregações, que não passam de um positivismo. Não passa de um positivismo, não, é uma autoajuda, é uma pregação assim que você lê um texto da palavra, e aí você lê o texto da palavra, não fala sobre o texto da palavra, vai embora e nunca mais cita o texto da palavra. Uma série de conselhos, a gente quer dar uma risada, vamos ver se o pastor conta os... para a gente dar uma risadinha hoje à noite e tal, mas isso não muda a sua vida. O quanto nós estamos assim, uma geração iludida, assim, com palavras doces, com palavras... existe um cara que eu gostava muito, chamado Rob Bell. Ele foi um dos pioneiros nos Estados Unidos com esses vídeos, essas produções que a gente vê hoje, né? Os vídeos do Nooma. Mas o Rob Bell, tanto que ele chegou a ser considerado uma das 100 pessoas mais influentes da América. Mas esses tempos ele começou a se desvirtuar, começou a falar que o inferno não existe, e essas conversas todas, e esses tempos uma entrevista que repercutiu muito, ele disse assim, olha o que ele disse assim, sempre que alguém faz você se sentir culpado sobre como você está vivendo, isso faz parte do sistema antigo, antes de Cristo. O discurso que as pessoas estão querendo ouvir hoje não é um discurso que diga você está errado, você não pode viver assim. Ele diz, não, o discurso da palavra não é um discurso que aponta para os seus erros, é um discurso que diz, não, querido, está tudo bem, é assim mesmo, vamos continuar vivendo, vamos continuar, para você seguir a Cristo, você nem precisa assim de um quebrantamento tão grande, vai seguindo aí do seu jeito, do seu modo, dá o seu jeito, Jesus entende. Já ouviu isso? Jesus entende, Jesus te entende, sabe como você é. Basta a gente ver, por exemplo, as literaturas que nos encantam. Irmãos, qual foi o último livro que bombou no meio dos evangélicos? Qual foi?
Deveria ser a Bíblia, né? Mas não é disso que eu estou falando. Qual foi? Para mim foi a cabana. Certo ou estou errado? A cabana. Assim, se você não leu, tudo bem, não perdeu nada. A cabana, pastor, a cabana, o que você acha da cabana? O que você acha da cabana? Falei, meu filho, eu tenho que montar cabana para os meus filhos lá na sala, não estou tendo tempo desse negócio não. E a cabana, não teve jeito. Saiu o filme, quem viu o filme da cabana? Pode ver, irmão, você vê coisa pior? Pode ver, não tem problema. O filme A Cabana é o seguinte, né? O cara, esqueci o nome do personagem principal lá, mas a filha dele é sequestrada, depois é assassinada, né? Acho que ela tem 7 anos de idade. Daí ele é convidado por Deus para ter uma conversa com a Trindade na mesma cabana em que a filha dele foi assassinada. Ele tem uma série de diálogos. Hora ele fala com Deus, que é uma mulher. Cara, o que eu ouvi de pergunta, porque o cara leu um livro e viu o filme e falou, eu posso chamar Deus de mãe? Porque eu posso chamar Deus de mãe? Como que Jesus chamou Deus, irmãos? Abba, Pai, Pai nosso. Deus é Pai, amém, irmãos? Deus é Pai. Aí o cara vê um filme, lê um livro, mas eu não posso chamar Deus de mãe. O coração de Deus não é materno, irmão, vai ler a Bíblia. Bom, muito bem, e porque Deus ali, né, aquela figura da mulher, ele tem o Espírito Santo, tem Jesus, e de umas conversas com Jesus, no livro diz assim, eu não gosto de ler, mas eu vou ler, tá bom? Preste atenção, Mac, que é o personagem principal, deu um olhar vazio para Jesus, e aí Jesus dizendo para ele, você já notou que mesmo que me chamem de Senhor e Rei, eu realmente nunca agi desse modo com vocês? Nunca assumi o controle de suas escolhas, nem os obriguei a fazer nada, nem mesmo o que estavam fazendo que era destrutivo para vocês mesmos ou para os outros. Mac olhou em volta para o lago antes de responder. E aí ele disse, eu preferia que às vezes você assumisse o controle, teria economizado um bocado de dor para mim e para as pessoas que eu gosto. Forçar a minha vontade sobre a de vocês, Jesus dizendo, é exatamente o que o amor não faz. Os relacionamentos verdadeiros são marcados pela aceitação, mesmo quando suas escolhas não são úteis nem saudáveis. Está lá no livro. Esta é a beleza que você vê no meu relacionamento com Abba e Saraiu, que seria o Pai e o Espírito Santo. Nós somos de fato submetidos uns aos outros, sempre fomos e sempre seremos. Papai é tão submetido a mim quanto eu a ela, ou Saraiu a mim, ou papai a ela. Submissão não tem a ver com autoridade e não é obediência. Tem a ver com relacionamentos de amor e respeito. Na verdade, somos igualmente submetidos a você. E o Mark ficou surpreso. Como pode ser? Por que o Deus do universo quer se submeter a mim? Porque queremos que você se junte a nós, em nosso círculo de relacionamento. Não queremos escravos, queremos irmãos e irmãs que compartilhem a vida conosco. Tá lá. E esse livro bombou. Todo mundo pirou o cabeção. Tem uma parte do livro, é que eu pensei várias, vou só falar mais essa. E esse é Deus falando para o menino, né? Olha o que ele fala, ele diz assim, eu não preciso punir as pessoas pelo pecado. O pecado é a própria punição, te devorando por dentro. Não é meu propósito puni-lo, minha alegria é curá-lo. Irmãos, essa ideia de que Deus não pune o pecador, de que você já é punido pelos seus próprios erros, isso é uma doutrina chamada karma. Todo caipira conhece essa doutrina, karma. Isso se chama karma. Você sofre em vida por causa, ou na outra vida por causa dos erros que você cometeu. Então, o negócio é o seguinte, esse tipo de literatura, esse tipo de ideia, que cria em nós a aversão a um Deus que é soberano, a um Deus que se opõe a determinados comportamentos nossos, a um Deus que se opõe à nossa intransigência interior. O texto que nós lemos, Salmo 34, versículo 18, diz assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e o espírito contrito. Então eu preciso fazer essa inferência, porque se Deus está perto de quem tem o coração quebrantado,
o quão perto ele está de quem tem o coração endurecido? Porque ele está perto, ele habita junto àquele que tem o coração quebrantado. E é essa ideia que a gente vai plantando, de que a gente tem que entrar nesse ciclo de amizade, de que o nosso pecado não precisa de tanto quebrantamento, não precisa de tanto arrependimento, de que Deus é esse Deus assim mais bonachão. Por exemplo, um exercício de mentalização aqui agora. Se eu falar para você assim no seu lugar, irmão, imagina Deus. Pode fechar o olho, não vamos fazer sessão de terapia, nem regressão, nada disso. Rapidinho, pode fechar o olho e ninguém vai roubar nada que é seu também. Eu espero. Fecha o olho. Imagina Deus aí, irmão. Beleza? Imagina Deus, dá uma imagem aí para Deus. Beleza? Imaginou? Pode abrir o olho. Será que muitos de nós não imaginou um velhinho, de barba branca, cabelo branco, vestes brancas, num trono? Quem tem essa imagem? Quem tem vergonha de falar que tem essa imagem? A gente imagina Deus um velhinho. Deus é um velhinho, gente boa. Vamos aqui, né? Ele é o avôzão e nossos netinhos. A gente chega na casa dele, faz o que quiser, ele fala, não, pode comer quanto doce você quiser, não tem problema. A gente acha que Deus é isso. Irmãos, eu estou para te dizer nessa noite que absolutamente Deus não tem nada a ver com isso. Esse Deus é uma projeção que você faz, escolhendo as palavras que você quer ouvir e as palavras que você quer seguir. Deus é muito diferente disso. Quando nós tomamos consciência de quem de fato é Deus, aí a gente entende o quão importante é nos quebrantarmos para pararmos de ferir o caráter desse Deus a quem nós servimos. Enquanto a minha imagem de Deus não muda, eu não vejo problema em me opor a Ele. Eu não vejo problema em mais ou menos caminhar com Ele. Eu não vejo problema em dioturnamente, ou há tantos anos na minha vida, ter práticas na minha vida que não agradam. Não agradam Ele, mas tudo bem, Ele me entende. E aí eu sou para te falar hoje à noite que o quebrantamento é a única resposta apropriada para o nosso pecado. Alguém diria, não é o arrependimento? Sim, mas sem quebrantamento não tem arrependimento. O quebrantamento é a única resposta apropriada para o nosso pecado. Abra sua Bíblia no Salmo 51, por gentileza. Salmo 51. Enquanto você está abrindo a Bíblia, e esse salmo é muito conhecido, a gente tem que se lembrar do que gerou esse salmo. Esse salmo foi gerado quando da queda de Davi com Batseba. E depois da queda de Davi com Batseba, um ano depois da queda, muito provavelmente um ano depois, Davi escreveu esse salmo. Só para te lembrar, só para te realocar na história, Davi é um rei guerreiro, ele é o rei de Israel, e ele fez o seu nome por vencer as batalhas. E a história diz que em determinado ano, quando era primavera, que os reis costumavam ir à batalha, Davi ficou em casa. Ele falou, estou cansado de fazer guerra, mandou o pessoal para a guerra. E ele diz que ele ficou, a Bíblia diz que ele ficou então no terraço do palácio, onde ele conseguia ver uma moça que estava ali tomando banho. Irmãos, eu sou casado há 11 anos, eu acho que eu sei alguma coisa do universo feminino, ou quase nada, né? Depois de 11 anos de casado. Mas tem uma coisa que eu aprendi sobre as mulheres. Irmão, mulher toma muito banho. Mulher gosta de tomar banho. Sim ou não, irmãs? Mas as irmãs gostam de tomar banho, elas tomam por nós dois. Eu falo, toma o meu também, Flávia, pode tomar. E gosta. Mulher tem o hábito de tomar banho. Você acha que Davi não sabia disso? Você acha assim, ele estava ali, por acaso, Davi estava ali no terraço, onde ele conseguia ver Batseba tomando banho. Ela nunca tinha tomado banho ali. Você acha que é à toa isso aí, irmão? Homem é tudo, porque nós somos inocentes, né? Então, Davi vê aquela mulher, manda chamar aquela mulher, tem relações com aquela mulher, não só usa o seu poder real para fazer isso, o seu autoritarismo, comete adultério, comete homicídio, manda matar Urias, que é o esposo de Batseba, coloca ele na primeira linha de batalha, faz um plano diabólico para ele morrer, e aí o profeta Natan chama Davi, conta-lhe uma história, bota o dedo na cara dele, dizendo, você é esse cara que está errado. Aquelas palavras rasgam o coração de Davi, e um ano depois ele escreve esse salmo. Vamos ler o salmo inteiro e a gente caminha na palavra. Salmo 51 diz a palavra do Senhor, compadece-te de mim, ó Deus,
segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que tu esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus olhos, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o Espírito. Sacrifícios agradáveis a Deus são o Espírito e o coração compungido e contrito. Estes tu não desprezas, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão os novilhos. Irmãos, esse é um dos textos de maior quebrantamento que nós lemos na palavra de Deus. E antes de eu caminhar aqui com você, eu quero te dizer, eu não estou falando de autoflagelação, irmão. Falando de você pegar um chicote, ficar batendo nas costas, tentar de alguma forma aplacar a ira de Deus. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o momento que você reconhece a gravidade daquilo que você tem feito, que você reconhece a gravidade daquilo que está dentro de você, e que você para e diz: eu não posso continuar assim. Eu preciso me quebrantar, eu preciso que algo mude dentro de mim. É disso que eu estou falando. E por que eu digo hoje que o quebrantamento é a resposta apropriada para o nosso pecado? Em primeiro lugar, porque o quebrantamento é apropriado porque o pecado deixa manchas e cicatrizes no nosso interior. Porque o pecado deixa manchas e cicatrizes no nosso interior. Versículos 1 e 2 do Salmo 51, fica com a sua Bíblia aberta. Ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha os verbos que Davi está dizendo. Ele está usando apaga, ele está usando lava, ele está dizendo purifica. Se ele estivesse mandando um texto para nós, um e-mail, um WhatsApp, ele ia colocar em negrito, itálico e sublinhado, entendeu? É isso que ele está dizendo: Senhor, deixa eu te falar claramente sobre isso aqui, por favor, purifica. Por favor, lava, por favor, transforma. 3 verbos que ele usa. No primeiro versículo ele diz apaga, não é isso que está na sua Bíblia? Apaga as minhas transgressões. Esse verbo na Bíblia hebraica era muito usado quando Deus começava a falar com o povo sobre um prazo que haveria para que algo terminasse. Por exemplo, o prazo que ele ainda daria para Sodoma e Gomorra, o prazo que ele ainda daria para a terra antes do dilúvio. É disso que ele está falando. Esse é o verbo que Deus usou quando ele falou do dilúvio. Porque o dilúvio viria? É o mesmo verbo para dar um reset, para limpar tudo, para lavar a ardósia, para lavar a pedra que está encardida. Era esse o verbo que se usava. Davi está dizendo: olha para mim e lava a ardósia do meu coração. Olha para mim e arranca isso dentro de mim e faz tudo de novo, tal qual um dia o Senhor fez chover sobre a terra e só poupou aquilo que era bom. Da mesma forma, apaga as minhas transgressões. Ele diz no versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade. Era o verbo que era usado quando as mulheres sentavam na beira do rio e elas pegavam aquelas peças de roupa e colocavam aquela tábua de lavar, e elas, lava-me.
para cima e para baixo, e você bate aquela peça de roupa, e você passa ela na pedra, e você passa a sabão, e de cima e para baixo, de cima e para baixo, até que você coloque contra a luz, e veja que não há mais sujeira ali. Ele diz: Senhor, pega o meu interior, e me esfrega, de cima para baixo, bate em meu interior, a fim de que seja arrancado de mim, me lava como uma peça de roupa é lavada na tábua de lavar. Ele diz: purifica-me do meu pecado. Essa era a palavra usada quando os sacerdotes iriam se purificar para as cerimônias. Era a purificação cerimonial. A gente está antes da graça. O sacerdote ele tinha que estar completamente purificado para comparecer na presença de Deus. Não podia ver sujeira, não podia ver imundícia. Ele diz: deixa o meu coração desse jeito. Eu quero estar na tua presença como quem se apresenta. Eu quero que o meu interior seja como o interior de alguém que se apresenta diante de um lugar sagrado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: Senhor, em outras palavras, o que eu fiz me manchou. O que eu fiz quebrou algo aqui dentro de mim. O que eu fiz, ou o que eu tenho feito, deixou cicatrizes aqui que não deveriam estar aqui. E elas me mudaram. E elas têm trago consequências na minha vida. Irmãos, o pecado que não é contristado e não é largado, ele muda o nosso jeito de ser. Você sabia disso? Quando você anda no pecado, você vê maldade em todo mundo. Em todo mundo. Porque você está na maldade. Quando você anda na maledicência, você vê maledicência em todo mundo. Porque você está na maledicência. Você já viu essas iniquidades que se repetem? Por exemplo, assim... pecados que visitam gerações e gerações. Você já viu isso? Eu não sou defensor de maldição hereditária, de verdade. Ainda mais se nós estamos em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, a maldição Jesus tomou sobre si e não chega em nós. Amém, irmãos? Mas por que que mesmo em cristãos você vê iniquidades repetitivas de outras gerações? O avô bebia, o pai bebia, ele bebe. Por quê? O bisavô divorciou, que foi um escândalo na época. O avô divorciou, o pai divorciou, ele divorciou. Por quê, irmãos? Por que essas coisas acontecem? Ao mesmo tempo que eu não sou defensor de maldição hereditária, eu também acredito que tem coisas que se repetem em nós, porque nós repetimos o comportamento. A gente repete o comportamento que a gente aprendeu. A gente repete o comportamento grosseiro dentro de casa. A gente repete o comportamento de quem trata a esposa sem amor, sem carinho, de quem acha que casou para contratar uma empregada, e essas coisas todas. Eu vou repetindo isso e qual é o resultado? O mesmo. Eu não quebranto o meu coração. Eu não vou para o Senhor e digo: não, eu não posso ter isso na minha vida, isso aqui não está certo. Não importa se seu pai fazia, se seu avô fazia, se é errado, é errado. Sim ou não, irmãos? Errado é errado, acabou. Mas eu não tenho a coragem de dizer: eu preciso abandonar, eu preciso deixar. Gente, já percebeu, gente, que eu fico olhando, né? Eu tenho tentado ler bastante sobre o comportamento humano, e quanto mais eu leio sobre as pessoas, menos eu entendo elas. Então, gente que troca o ciclo de amizade. O cara não consegue ficar no ciclo de amizade. Ele entra no ciclo de amizade, e às vezes ele é um cara que chega, tem aquele primeiro impacto, daí dali a pouco as pessoas vão sacando quem ele é, e todo mundo dá linha na pipa. Aí ele tem que trocar o ciclo de amizade, aí ele vem, aí dá errado de novo, ele troca o ciclo. Por quê? Porque ele tem um comportamento nele que ele nunca se quebrantou para mudar. É por isso, por exemplo, que as pessoas mudam tanto de igreja hoje. As pessoas mudam de igreja: eu não gostei. Mas do que você não gostou? Não sei, não gostei. Não amei, então não é o suficiente. Antigamente as pessoas não mudavam tanto assim de igreja, não é? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O que é isso? Nosso coração duro, que não aceita o fato de que os nossos comportamentos nos mancham, nos marcam, nos cicatrizam e mudam a maneira como a gente se comporta. Não deixa brotar em nós os frutos do Espírito, não deixa brotar na nossa vida a obra que o Senhor tem para fazer. A gente mesmo trata de endurecer o nosso coração. Você fala: pastor, a gente pode endurecer o nosso coração? Pode. Zacarias capítulo número 7, abra sua Bíblia comigo, nós vamos voltar no Salmo 51. Zacarias tem na Bíblia, caso você não saiba, penúltimo livro do Antigo Testamento. Pega Malaquias e volta. Zacarias capítulo de número 7, versículos 11 e 12. Às vezes eu vejo a gente com o mesmo comportamento que o povo tinha diante de Deus. Zacarias capítulo 7, versículos 11 e 12.
Quem achou diz amém. A palavra do Senhor diz assim: eles, porém, não quiseram atender, falando do que Deus tinha falado para o povo e a reação do povo. Eles não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Irmãos, presta atenção o que diz o 12: sim, fizeram o seu coração duro como diamante. Fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Às vezes a gente caminha com Deus, irmãos, há tantos anos, e o nosso coração é esse coração duro como diamante. A gente não muda. A gente não abandona as coisas de errado que a gente faz. A gente fala, eu vivi até hoje. Pastor, eu tenho 75 anos. E eu vivo assim há 40. Para que eu vou mudar? Coração duro. Muda. Para quê? Seu coração é duro, irmão? Seu coração é duro? Ou seu coração é um coração quebrantado na presença de Deus? Alguém já diz, não, pastor, espera aí, vamos pensar bem, não preciso sim de um quebrantamento, arrependimento, assim. Jesus pagou o preço por todos os meus pecados, por aqueles que eu cometi, que eu cometo e que eu vou cometer. Está tudo pago, está tudo consumado, a dívida foi rasgada, sim, mas o fato de Cristo ter pago a sua conta não é uma licença para você pecar, não é uma licença para você viver do jeito que você achar que é melhor. Então a falta de quebrantamento acontece em nós quando a gente nega o mal que habita em nós. Tem uma frase do Thomas Watson que ele diz assim, irmãos: um filho de Deus lamenta profundamente a maldade escondida em si. Olha o que ele fala assim, ó, ele sabe que tem mais mal em si do que ele sabe. Ele sabe que tem mais mal em si do que ele sabe. Porque a nossa maldade altera o nosso comportamento. Minha esposa está por aqui, e ela sabe quantas vezes eu falo para ela, quando eu quero tomar uma ação, uma reação, eu falo, cara, não discorda, acho que eu vou fazer assim. E quantas vezes eu paro assim, eu pergunto para ela, amor, será que eu não estou reagindo assim por causa da minha vaidade? Que eu sou vaidoso, que sou arrogante? Peraí, não vou fazer nada, deixa eu sondar meu coração. Eu vou, Deus, isso aqui é certo, ou eu estou reagindo assim porque eu não quero ser prejudicado? Porque a minha vaidade continua mandando nas minhas palavras? Você se faz essas perguntas? Porque o pecado nos mancha e nos cicatriza. O pecado vivido por muito tempo endurece o nosso coração, enebria o nosso entendimento para com relação às coisas de Deus. Davi diz, Senhor, me lava, me purifica, me transforma. Por que o quebrantamento é apropriado? O quebrantamento é apropriado porque o pecado cria memórias que permanecem conosco. O pecado cria memórias que permanecem conosco. Quando eu falo sobre isso com as pessoas no aconselhamento, elas torcem o nariz para mim e falam, não, pastor, não é bem assim não. Alguém já me disse, tal qual o Oriente está distante do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Sim, mas você se lembra do que você fez? Sim ou não? Sim, não, pastor, o Senhor joga no mar do esquecimento. Isaías 43, pastor, das tuas transgressões não me lembro mais. Sim, parece que Deus tem essa capacidade, mas a gente não. A não ser que você sofra de um Alzheimer espiritual. A não ser que você seja aquela menininha daquele filme, como que é? Como se fosse a primeira vez. Lembra desse filme? Lembrou agora? Que você é ela todo dia. Não lembro quem eu sou. Não lembro o que eu fiz. Deus nos deu essa capacidade de a gente lembrar. Existe um nome para as pessoas que não conseguem se lembrar daquilo que fizeram. Se chama amnésia. Se chama assim. Mas aparentemente Deus não queria que nós fôssemos assim. Parece que Deus tem um propósito em que a gente consiga preservar na nossa memória, inclusive as piores desgraças que a gente cometeu. Os piores atos que a gente já fez na nossa vida. Você diz, pastor, eu já atendi pessoas assim, há tempos atrás, que me disse, pastor, eu oro, mas eu continuo lembrando das coisas erradas que eu fiz.
E como que eu trato, como que eu mudo isso? Não, isso não muda. Não, isso não muda. Eu preciso ser sincero para você. A graça e o perdão de Deus vão fazer com que essas memórias percam tamanho e percam peso sobre você, mas você nunca vai esquecer. É por isso que o pecado é coisa séria. Davi diz no versículo de número 3, de Salmo 51, volta a sua Bíblia comigo. Ele escreveu esse texto 1 ano depois do que ele fez. E no versículo 3 ele diz assim: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu sei o que eu fiz, e quando eu coloco a cabeça à noite, eu me lembro da burrada que eu fiz. Quando eu dou aquela morcegada durante o dia, eu me lembro daquela bobagem que eu fiz. É disso que ele está falando. Eu conheço o testemunho de uma jovem, ela cristã, um menino cristão, os dois namorando, acho que iam noivar, e eles começaram a ter vida sexual ativa, ela engravidou, os dois tinham cargos de liderança na igreja, e ele falou: você tem que tirar, você tem que abortar. Se a igreja souber que você está grávida, acabou nosso mundo, todo mundo considera a gente isso, aquilo, você tem que tirar. Ela foi, abortou e seguiu a vida dela. 2 anos depois, a sua família recebeu parentes na sua casa, e a sua prima que veio para sua casa estava com um bebezinho no colo. E quando a prima chegou com o bebezinho no colo, ela viu aquela criança, e ela fez as contas, e ela viu que se ela tivesse tido filho, ele teria exatamente a mesma idade. Naquele dia a ficha dela caiu, naquele dia ela se trancou no quarto, naquele dia ela rasgou seu coração diante de Deus e disse: o que é que eu fiz? Naquele dia ela tomou coragem de confessar para o seu líder espiritual. Naquele dia, 2 anos depois, ela disse: eu preciso dizer para vocês o que eu fiz, porque senão eu não vou ser lavada, eu não vou ser restaurada. Aquilo consumia os ossos dela. Talvez a gente esteja assim. Aí você diz: mas isso não é uma coisa boa, pastor. Não, realmente, em primeira instância não é. Mas existem coisas boas a gente não esquecer aquilo que a gente fez de errado. Eu vou te dar 3 motivos aqui rapidamente. Primeiro, se a gente pudesse esquecer, a gente não ia conseguir testemunhar da bondade de Deus para conosco. Amém, irmãos? Só porque nos lembramos de tudo que fizemos de errado, é que a gente consegue testemunhar o quanto Deus foi bom conosco. Quem aqui tem um testemunho da bondade de Deus na sua vida? Dá um glória a Deus aí, irmão. Sabe por que você tem esse testemunho? Porque você se lembra do que você fez. Fala para mim o que Deus tem feito na sua vida. Rapaz, não lembro. Não lembro o que eu fiz, não lembro o que eu era, mas Deus deve estar sendo bom comigo. Não faz sentido. Não tem lógica, não tem nexo. Então por aí às vezes você vê essas ministrações desses seminários assim de cura interior. Eu não tenho nada contra a cura interior. Eu acho que o pessoal às vezes mete demais o pé no acelerador, mas não tem nada contra, tem que ser curado. Eu estou falando hoje uma palavra sobre o interior, mas às vezes as pessoas falam assim: esquece dos seus pecados, esquece de não sei aquilo outro, esvazia sua mente. Isso é regressão, irmão. Não é assim. A gente não se sente lavado e restaurado esquecendo. Não, daí eu não recebi perdão, eu recebi um chá de amnésia, um chá de esquecidômetro, sei lá. O perdão vem a partir do momento em que eu me lembro daquilo que eu fiz e que eu falo: mesmo assim, Deus foi bom comigo. Deus foi bom. Se não pudéssemos nos lembrar, segundo, nós não poderíamos ser alertados para não fazer o mesmo novamente. Se a gente não pudesse lembrar do que a gente errou, a gente não poderia ser alertado para não fazer aquilo novamente. Irmão, você já imaginou se literalmente a gente pudesse esquecer que fogo queima? Já imaginou? Se literalmente a gente pudesse esquecer que fogo queima. Todo dia, não é assim? Ô fulano, o que é essa cicatriz na sua mão? Não sei, cara, eu vou fazer comida em casa, dá esse negócio aqui, mas... Não é assim, a gente não pode esquecer o quanto as coisas são ruins. Deus nos alerta, por exemplo, quando a Bíblia diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Não é isso que a Bíblia fala? Lembre-se do que ela fez de errado, lembre-se da conduta errada que você já teve um dia, e não faça mais. Jesus, quando olhava para as pessoas, para a mulher pecadora, adúltera, que iriam apedrejar, ele disse: eu te amo, eu te acolho, eu te entendo. Até aí é o Deus que a gente gosta, que a gente acha bacana. Aí ele vira para ela: agora vai. Vai, não peca mais. Lembra do que você fez, não faz mais. Exortação a gente se lembrar. Moisés fez isso com o povo em Deuteronômio capítulo 9, versículo 7. Abra sua Bíblia por gentileza. Deuteronômio 9, capítulo número 7, na repassagem da lei, Moisés está falando com o povo, e olha o que ele diz ao povo.
9:7, Deuteronômio. Lembra-te e não te esqueças que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até que chegaste a este lugar, rebeldes foste contra o Senhor. E aí o capítulo 9 inteiro, Moisés está só falando da desgraceira, irmão. Tudo que aconteceu no deserto, depois você lê aí. E ele entra no capítulo 10 falando de tudo que aconteceu, porque o povo foi rebelde. Lembraram disso daí, povo? Refresquei a memória de vocês. Capítulo 10, versículo 12. Depois de ter dito tudo isso, aí ele fala: agora, porém, por que eu estou lembrando vocês disso tudo? Agora, porém, Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas o teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nela é. Tão somente o Senhor se agradou dos teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Versículo 16: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. É disso que ele está falando. Se lembrar de tudo que aconteceu, o que Deus está pedindo para você? Para! Não faz mais! E aproveita, circuncida o seu coração. Porque os judeus acreditavam: vamos circuncidar um menino aqui, beleza, está salvo, está ganho. Entreguei a vida a Jesus, estou indo na igreja, fiz lá aquele ato, batizei, está favorável, não tem mais nada para fazer. A gente esquece de circuncidar o coração. Já na lei, a circuncisão era só um símbolo do que haveria de acontecer no coração, um símbolo de que fomos mudados. E essa expressão se repete do povo de Israel: dura cerviz. Eu preguei sobre isso na terça, se não estou enganado. Aqui, ó, baixa meu filho, não abaixa. Reconhece que você está errado. É aquele menino que senta, mas por dentro ele está em pé. Nós somos assim com Deus. Vou porque o Senhor é. Por dentro eu estou em pé. Lida assim com Deus, dura cerviz, não abaixa a cabeça, não reconhece os seus erros, porque lembrar é bom, porque se a gente pudesse esquecer, nós não poderíamos nos alegrar com as vitórias que Deus tem nos dado. Amém, irmão? Quem aqui já venceu um pecado? Diz amém. Você pode vencer o pecado que você está lutando hoje. Eu não poderia glorificar a Deus por aquilo, pelos avanços que Ele tem feito na minha vida, pela obra que o Espírito Santo de Deus já fez em mim. Irmão, na boa, como que eu posso me esquecer do que Deus fez na minha vida? Como que eu posso me esquecer do garotinho, do adolescente, crescendo sem nenhuma perspectiva de vida, iludido com a vida, andando em galerinha, em grupinho, andando com gurizadinha, que o sonho de vida era fazer parte de uma gangue, ou então fumar, beber, ter uma noite de amor com uma menina, ou porque morávamos numa região de fronteira, entrar para um pessoal que fazia um esqueminha de trazer uns produtos que não devia para ter uma grana fácil. Esse seria o meu destino, e Deus me sacou dali, me levou para milhares de quilômetros, e quando Ele me levou para longe, a graça de Deus atropelou a minha vida. O Senhor mudou a minha história, mudou meu rumo, ampliou meu horizonte, plantou em mim a semente da salvação, me mudou, me transformou, e eu preciso me lembrar disso, porque a obra de Deus em mim pode não estar completa, mas ela é um fato, ela é real. Eu posso não ser quem eu deveria ser, mas aleluia, eu não sou mais quem eu era. Eu tenho que me alegrar em Deus. Por que eu me lembro? Porque eu me lembro de quem eu era. Eu digo: para lá eu não volto nunca mais. Porque eu preciso me lembrar da dor que eu tinha, da tristeza que eu tinha, dizendo: para lá nunca mais. Mas o pecado gera em nós memórias. Porque o quebrantamento é a resposta apropriada ao pecado. Porque o pecado é uma afronta a um Deus que é santo. O pecado é uma afronta a um Deus que é santo. Olha o que a Bíblia diz, versículos 4 a 6, do Salmo 51. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Pequei contra ti.
Ele não diz pequei contra Betseba, ele não diz pequei contra Urias, pequei contra Israel, pequei contra a minha esposa, pequei contra os meus filhos, pequei contra a minha família. Ele diz: eu pequei contra quem, irmãos? Contra ti, contra Deus. Todo pecado é uma afronta ao caráter de Deus, independente se você pratica contra uma pessoa, independente se você pratica no escuro do seu quarto, na madrugada do seu computador, é uma afronta contra o caráter de Deus. Porque se você peca contra alguém, Deus fez aquele alguém. Se você peca contra uma comunidade, Deus ama aquela comunidade. Se você peca contra o seu corpo, Deus fez o seu corpo. Ele é dono de tudo, tudo quanto há na terra lhe pertence. Então toda vez que eu peco, eu me oponho, eu me afronto a um Deus que é absolutamente santo e justo. As pessoas gostam de dizer: Deus é amor. Tem esse texto na Bíblia, irmão? Tem, irmãos? Sim ou não? Sim, está lá, procura lá na sua Bíblia, tem lá. Quem escreveu foi João, para ajudar você. Não, pastor, Deus é amor. Os movimentos hoje da causa LGBTI, acrescentaram um I agora, que eu não faço ideia do que seja, mas tem lá um I. Eu acho que é intersexual, uma coisa assim, mas é verdade, né? Então eles dizem: não, Deus é amor, Deus é aceitação, Deus... Beleza, tem na Bíblia, Deus é amor, está lá. Só que muitas vezes mais, tem Deus falando de si mesmo, dizendo: eu sou santo. Essa parte a gente pula. Ele diz: eu sou santo e vocês serão santos. Quando Deus fala de si, na maioria das vezes que Ele atribui algo a si, Ele fala da sua santidade e da sua justiça. Eu sou o santo de Israel, eu sou o justo. Mas essa parte a gente pula porque ela meio assim fala: é meio desconfortável servir um Deus. Sabia que é desconfortável servir um Deus santo? Sabia? Desconfortável, porque a gente não pode assim meio andar do jeito que a gente quer andar. Quando você vê os céus abertos e os querubins escondendo o seu rosto, escondendo os seus pés, eles dizem uns para os outros de dia e de noite: amor, amor, amor é o Senhor dos exércitos. É isso que está lá? O que está escrito lá, irmãos? Santo, santo, santo é o Senhor. Ao ver ao Senhor, a gente só pode dizer: santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E aí Isaías se quebranta na visão da santidade de Deus, não é isso? Ai de mim, sou um homem, ó, minha boca é suja. Ai de mim, a visão de Deus é santa, de que eu sirvo a um Deus santo, precisa me mudar, precisa. É isso que me preocupa, irmãos, na boa, nas cabanas da vida. É isso que me preocupa nos hobby bells da vida. É isso que me preocupa nos discursos positivistas que estão sendo pregados no púlpito do Brasil, porque esses discursos não nos confrontam. Eu já ouvi, irmãos, gente dizendo assim: olha, não é muito legal a gente pregar sobre o pecado, porque as pessoas já sabem que elas são ruins. Não é legal a gente pregar sobre o erro, porque as pessoas já têm uma semana tão corrida, elas querem chegar no domingo e ter uma palavra assim, ó, para a gente sair assim, ó, iludido, mas pá. A gente não quer, esse sermão, irmão, não está animando você, fica tranquilo, não estou aqui para te animar hoje à noite mesmo, não. A gente não quer se expor à verdade de que Deus vai botar a lupa em nós, vai falar, vai esquadrinhar o nosso coração. A gente não quer. Então a gente acha que sabe que a gente é ruim. Irmãos, nós somos muito ruins. Paulo disse assim: pobre e miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem falou isso, irmãos? Paulo. Pobre e miserável homem que sou, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero eu faço. Uma crise, um dilema, e o que vai me preocupando? A gente vê hoje assim um Jesus sendo pregado, deixa eu falar isso claramente, quase que um Jesus assim, coitadinho de Jesus, dá uma moral para ele. Coitadinho de Jesus, levanta a sua mão aí, ó. Jesus está... Coitadinho, Jesus precisa de você. Apocalipse 19, abra sua Bíblia comigo. É um Jesus assim, e Jesus está ansiando por você. Jesus estava esperando você chegar aqui hoje à noite. Jesus precisa da sua amizade.
Jesus, se você não for uma pessoa legalzinha, você vai quebrar o coração de Jesus, vai partir o coração de Jesus. Irmão, na boa, se for necessário, Ele que vai partir você no meio, viu? Fala, pastor, isso não tem na Bíblia. O salmo que nós lemos, versículo 8, Davi diz: o Senhor quebrou meus ossos. Oséias, capítulo 6, versículo 1, diz a Bíblia: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Você sabe o que significa contrito na Bíblia? Contrito e quebrantado caminham juntos na Bíblia. Sabe o que significa contrito? É uma coisa que você pega e amassa até virar pó. Pó. O homem é pó, e ao pó voltará, e como pó deveria viver. O contrito é aquele que sabe que é pó. E aí as pessoas pregam esse Jesus assim, Jesus é quase um hippie dos anos 60, paz e amor, faça amor, não faça guerra. É quase isso que as pessoas estão pregando sobre Jesus, e Ele não é esse, Jesus não é assim para mim. O capítulo 19 de Apocalipse, a partir do versículo 11, fala um pouquinho mais do tipo de Jesus que eu penso ser Ele, e de quem eu sirvo. Versículo de número 11, quem achou diz amém. Diz a Bíblia assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Jesus que eu sirvo. Eu não sirvo esse Jesus coitadinho, branquinho de olho azul, loiro, que segurando um cordeiro no quadro. Não. Meu Jesus é Senhor de guerra. O meu Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é santo, imaculado, puro. E Ele me chama a ser como Ele. Ele me chama dizendo na palavra do Senhor: basta o seu discípulo ser como o seu mestre. Esse é o chamado dEle para a minha vida. Essa é a sua convocação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, o meu tempo está acabando. A gente lê a nossa teologia, muitas vezes, a partir da filosofia grega. A filosofia grega passou um verniz em Deus, assim, ó. Deu uma mascarada em Deus para a gente. Então, quando a gente tenta entender Deus a partir da filosofia grega, a gente quer ver um Deus mais sob controle. A gente quer ver um Deus mais assim, a razão sempre tem controle sobre a emoção. Só que os autores da Bíblia não eram gregos, eles eram hebreus. E muitas vezes eles lidam com um Deus que é passional. Leia os profetas, você vai ver que todo profeta é passional. Nenhum profeta é zen, paz e amor. Todo profeta é meio pancado da cabeça. Todo, e a espada, e é isso, e Deus, e Pai, a ira do Senhor, e não sei o quê. Então a gente acha muitas vezes que Deus, esse cara assim, paz e amor, tranquilo, tal. E aí a gente lê na Bíblia: acendeu-se a ira do Senhor. Você já leu isso na Bíblia? Acendeu-se a ira do Senhor. Nosso cristianismo, vamos falar o quê? Oh Deus, o Senhor está muito estressado. Senta aí, toma um Rivotril. Faz dá um calmã para ele, toma um Dramin, sossega, fica de boa, Deus, está sossegado. E aí a gente lê a Bíblia e vê que o cálice da ira de Deus, irmãos, a gente se esconde atrás dessa: Deus odeia o pecado e ama o pecador. Sim, Deus ama o pecador, mas vai chegar um dia que o pecador vai prestar conta diante de Deus, e Deus não vai castigar o pecado, Deus vai castigar o pecador. A gente às vezes quer ler Deus a partir dessa linha assim, e não é, irmãos. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, irmão. A gente está iludido, e a gente não olha para esse Deus que se opõe veementemente à iniquidade. Veementemente. Leia Isaías capítulo número 1. Ele se opõe. Se meu Deus é assim,
Quem que diz para mim que está de boa, que está tranquilo, eu andar do jeito que eu estou andando? Se meu Deus é santo, justo, fogo consumidor, quem que me garante que eu posso continuar deslizando todo dia? Isso é fazer vitupério do sangue de Cristo, da obra que Ele fez por mim, do preço que Ele pagou pela minha vida. E esse é o mistério da graça. Sabe o que é o mistério da graça, irmãos? Para mim, e eu não falei isso aqui no dia que eu preguei sobre a graça, né, na palavra da reforma. O mistério da graça para mim, e você pode não concordar comigo, não tem problema. Mas o mistério da graça para mim é o seguinte: eu merecia morrer por tudo que eu fiz ontem. Sério? Eu merecia morrer. Pastor, se é ruim assim, eu sou pior do que você imagina. Eu merecia morrer por tudo que eu fiz de errado hoje. Mas mesmo assim, pela graça, Deus me dá mais um dia para viver. Mesmo, irmão, não tem valor em nós. Não há nada em nós. Deus não precisa de nós, irmãos. Deus não precisa de nada, Ele é autossuficiente, autoexistente. Esse é o mistério da graça, mesmo não precisando de nós. Deus nos quis, Deus nos desejou, Deus amou os nossos pais, como disse Moisés ao povo, e agora escolheu a vocês pela graça. E a graça é isso, é saber da distância que existe entre nós e Deus. E eu preciso te falar isso, porque enquanto isso não vem a nós, a nossa adoração fica conturbada. Não existe adoração verdadeira sem coração quebrantado, irmão. Você pode levantar a mão, você pode cantar, você pode pular, você pode fazer o que você quiser. Enquanto você não entende quem você é e quem Deus é, a adoração nunca vai fluir. É por isso que a nossa adoração, eu vou acabar. A nossa adoração hoje, ela está antropocêntrica. O homem está no centro. Faz para mim, Deus, move para mim, me dá, eu quero. Essa é a nossa adoração. A gente vai colocando o homem no centro. Só falta a gente fazer uma pesquisa de interesse. Falou, queridão, que música você quer que a gente canta para você ficar feliz? Vamos por aqui. Que música que você gosta assim, de cantar no culto? Falta a gente dizer, quanto tempo você acha que tem um culto? Deve ter. Quanto tempo você quer que seja a palavra? 30 minutos? A gente faz por 25 para você. Nós somos legais. O que é? Então, quanto mais o meu coração é duro, presta atenção, mais eu quero ser agradado, porque quanto mais duro eu sou, mais eu preciso apaziguar o velho homem que há em mim. Quanto mais quebrantado eu sou, mais eu vou saindo do foco, mais eu vou saindo do centro, e eu vou colocando Deus, e eu vou trazendo Deus para o centro. A adoração não flui. É o que Deus diz em Isaías capítulo número 1 para o povo. Falou, quem pediu para vocês pisarem nos meus átrios? Porque o povo não mudava. Fazia tudo certinho, dava o carneirinho e tal. Ele falou, quem mandou vocês pisarem nos meus átrios? E ali, essa expressão pisarem nos átrios, ela é dolorida. Porque o átrio era o lugar onde o povo ia com um propósito. Ali você tinha o altar do sacrifício e você tinha o lavatório, onde os sacerdotes se purificavam. As duas coisas que estavam no átrio e no tabernáculo serviam para um propósito, para adorar a Deus. Então, quando a gente não muda, a gente não chega nos átrios para adorar, a gente só põe os pés nos átrios. A gente não adora mais no átrio. Jesus nos chama a uma mudança. Olha, eu vou encerrar, olha comigo, Salmo 51. Olha os verbos que Davi usa. Versículo 1, misericórdia, apagar. Versículo 2, lava-me. Versículo 7, purifica-me, lava-me. Versículo 8, faz-me ouvir. Versículo 9, apaga. Versículo 10, cria em mim. Versículo 12, restitui-me. Versículo 14, livra-me. Versículo 15, abre os meus lábios. O que está acontecendo, irmãos? Davi está reconhecendo que tudo que ele precisa não vem dele, vem de Deus. Lava-me, purifica-me, cria em mim, abre os meus lábios. Não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Enquanto a gente não se quebranta, a gente acha que tem a ver com a gente. Você está bem com Deus? Eu estou bem com Deus, pastor. Eu fiz uma oração, Você está bem com Deus? Eu estou bem, porque eu dei uma oferta. Você está bem com Deus? Eu estou bem, eu tenho ido ao culto, eu. E o que Davi está dizendo? Eu não quero mais eu quero o Senhor, me lava.
Eu quero que o Senhor crie em mim. Eu não quero mais eu no centro do palco. Eu não quero esse coração duro de pedra. Eu quero que seja o Senhor a mudar meu coração, a me quebrantar, e que o Senhor seja tudo. Eu não quero mais eu, porque só eu sei o quão doente eu estou pelas obras que eu posso fazer. Porque só eu sei o quão quebrado e não quebrantado eu estou por caminhar do jeito que eu quero caminhar. Eu sei o quão em frangalhos eu estou por fora. Eu estou legal, eu estou maquiado, eu estou penteado, eu estou com uma roupa bacana, eu tenho um carro legal, mas por dentro eu estou desfacelado, porque eu tenho vivido do jeito que eu quero, mas eu não quero mais, eu quero o Senhor. Me lava, me lava, me lava. Irmãos, eu preciso sempre me lembrar de quem é o Deus a quem eu sirvo. Eu preciso me lembrar da distância que existe entre mim e Jesus, do abismo que existe entre eu e Jesus. Mas Ele não fez o caminho, sim, irmãos, mas eu sou muito diferente dEle. E só quando eu enxergo a distância que existe entre mim e Jesus, é que eu posso adorá-lo pela distância que Ele atravessou para me salvar. É só nesse dia. Não é Deus que precisa de mim, irmãos. Sou eu que preciso desesperadamente dEle. Você pode fazer a escolha de ficar com o seu Deus e com o seu Jesus que você vê no domingo de manhã, no domingo à noite. Eu prefiro ficar com aquele que vem montado num cavalo branco. Fique em pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor com o Pai Nosso. Você pode no seu lugar tão somente se apresentar diante de Deus, irmão. Você tem a coragem de rasgar as suas vestes? Você tem a coragem nessa noite de dizer, de se livrar dos seus escudos, das suas proteções? Quebrante-se na presença do Senhor. Diga: Senhor, me muda. Maridos que estão aqui, eu preciso dizer isso. O Espírito de Deus ficou o tempo inteiro me queimando isso aqui no coração da palavra. Ouçam, maridos. Muito melhor do que você dar um carro, um buquê de flor para sua esposa, é se você chegasse para ela e dissesse assim: deixa eu te falar uma coisa, amor, eu estou errado, eu preciso mudar, eu vou mudar. O que salvaria a sua vida, o seu relacionamento, talvez seria tão somente o ato de se quebrantar, de deixar Deus quebrar você, de deixar: eu preciso mudar. Sabe quando que a gente sabe que a gente tem um coração quebrantado? Quando a gente não tem dificuldade de ouvir a expressão: você está errado. Quando eu ouço: você está errado, e eu acato aquilo e digo: é verdade, eu preciso mudar. Quebrantamento não é não errar. Quebrantamento é desejar não errar mais. Errar a gente vai errar, irmãos. Mas o quebrantamento é dizer assim: eu quero sair do entulho. Eu quero sair daqui, eu quero sair desse peso. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração igual ao teu. Cria em mim, ó Deus. Você pode orar ao Senhor no seu lugar nessa hora e dizer: cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração igual ao teu. Faça dessa canção a sua oração nessa noite, em nome de Jesus.